Ok, bom, gente, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o nosso curso, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a modulação farmacológica da interação monócito célula endotelial in vitro. Na programação de vocês, vocês devem ter observado que constava que a palestrante seria a doutoranda Natália Ferreira de Oliveira. No entanto, ela teve um problema de saúde devido à Covid, está se recuperando e está conosco, mas a apresentação será feita por mim, né? Então, como a Thaís já apresentou, meu nome é Cláudia Martins, eu sou professora de farmacologia e desenvolvo o nosso projeto de pesquisa no Laboratório de Farmacologia Bioquímica e Molecular na UFRJ. Bom, o nosso tema de hoje fala estritamente sobre inflamação, né? E o nosso conceito de inflamação que temos hoje teve importantes contribuições no século XIX do patologista Virchow e também do imunologista Merkenikov. Bom, de lá para cá, a inflamação, o conhecimento que se tem sobre a inflamação cresceu de uma forma exponencial e também a forma do entendimento desse processo mudou bastante, né? Então, de uma forma geral, didática, né? Nós vamos falar sobre o processo inflamatório e depois nós iremos avançar um pouco sobre essa modulação farmacológica, que é o tema da nossa aula. Então, de uma forma, assim, bem, vamos dizer assim, didática mesmo, né? A inflamação, ela é um processo biológico que ocorre em tecidos vascularizados. Então, daí o interesse já pela célula endotelial, né? E esse processo, ele envolve múltiplas etapas. É um processo que atua como uma resposta protetora do organismo frente a um agente agressor, que pode ser um patógeno, a presença de toxinas, ou a um dano tecidual causado de uma outra forma, né? E atualmente se considera que a inflamação ela está associada a todas as doenças humanas. Então isso tem uma repercussão muito grande na área de biociências, né, e biomedicina e biomédica, desculpa, porque vários processos anteriormente não considerados inflamatórios, hoje em dia sabe-se que a inflamação tem uma atuação muito importante. Um exemplo clássico são as doenças cardiovasculares, aterosclerose, doenças metabólicas como diabetes mellitus e até mesmo doenças do sistema nervoso central como Alzheimer. Bom, a inflamação, como esse processo biológico que ocorre em tecidos vascularizados, depende de mediadores químicos teciduais, então citocinas, aminas biogênicas, por exemplo, né? E também fatores, mediadores químicos plasmáticos, como, por exemplo, as proteínas de fase aguda, que nós vamos comentar brevemente daqui a pouco. E, naturalmente, das células efetoras, né? Bom, uma visão desse processo de inflamação, o que poderia causar, né? Então, a gente tem uma visão também didática que define que haveria arbitrariamente, né, 3 tipos de alteração que levam a esse processo inflamatório. Então, nessa figura, né, nós temos aqui o que seria a estrutura normal de um tecido, então, ocorrendo uma perda de estrutura, como, por exemplo, a decorrente de um processo infeccioso ou um dano tecidual, né, um dano físico, então, nós teríamos um processo que dispara essa reação inflamatória. A segunda forma de alteração seria a perda de função. Então, é quando o organismo ele tem uma função sua desregulada, e esse processo inflamatório ele se torna exacerbado, inclusive causando dano, né? Como é o caso da inflamação de origem alérgica. E um terceiro tipo de alteração seria a perda da função homeostática de um determinado sistema. Então, nesse gráfico, nesse esquema, nós temos aqui, né, o que seriam os processos homeostáticos do nosso organismo, representados aqui em azul, e a nossa homeostase, então, ela pode sofrer pequenas alterações,
mas se houver grandes alterações representadas aqui em vermelho, nós temos, então, um processo inflamatório. Então, é uma perda de controle, né? A gente teria, então, um processo fisiológico. Dentro ainda desse conceito geral, aqui nessa tabela nós temos exatamente o que nós comentamos, né? Então, se a gente tem um processo infeccioso, o processo fisiológico de inflamação, ele tem como objetivo, né, a defesa, né? Então, eliminar aquele patógeno. E essa inflamação, ela precisa ter um curso bem definido, porque se ela for exacerbada, ela pode agora causar dano ao organismo do hospedeiro, né, no caso do homem. No caso do dano tecidual, o objetivo desse processo inflamatório é o reparo. Entretanto, se esse processo de reparo ele for muito exacerbado, ele pode levar ao quadro de fibrose, que também pode ser danoso ao indivíduo. Aquela questão, né, da perda de função. Então, quando nós temos contato com substâncias consideradas estranhas ao nosso corpo, né, aquela definição de non-self, então existe uma resposta para tentar expulsar aquela substância, e esse processo está envolvido em alergias, como a gente conhece bem, né? Então, alergia a pó, para dar um exemplo bem simples. Então, é uma reação bastante exacerbada que causa um quadro fisiopatológico ao indivíduo. E o que seria o conceito mais atual, né, de causas de inflamação, que não há nenhum dano a priori, assim, bem definido, né? São danos relacionados ao estilo de vida moderno, né? E que está envolvido, então, com as doenças ditas modernas, com cunho inflamatório, como eu comentei anteriormente, né? As doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares e até mesmo as doenças associadas ao envelhecimento, tá? Então, nesse contexto, a inflamação ela está presente em todos os processos fisiológicos e ao longo de toda a vida do indivíduo. E qual é o curso dessa reação inflamatória, né? Então, a gente pode ter os fatores que nós chamamos como indutores, como, por exemplo, patógenos, aqui representado, então, por uma lipoproteína, um lipopolissacarídeo, né, de bactérias, por exemplo, gram-negativas, o dano tecidual, físico mesmo, propriamente dito, né? Ou ainda indutores endógenos, como, por exemplo, a hiperglicemia, cristais de urato, né, no caso da gota, por exemplo. E aí, a despeito de qual sejam os indutores, nós temos as células da imunidade inata, né, que são os sensores, então, aqui representados principalmente pelos fagócitos mononucleares, os monócitos e macrófagos, os mastócitos, que nós sabemos que estão presentes em todos os órgãos em contato com o meio exterior, e também neurônios sensoriais que liberam substâncias vasoativas e também com propriedades imunomoduladoras. Bom, uma vez que os sensores sejam ativados, nós teremos, então, a liberação de mediadores, e aqui a gente tem uma tríade extremamente importante no processo inflamatório, que são as citocinas TNF, IL-1-beta e IL-6, que nós vamos ver rapidamente à frente, algumas quimiocinas, aminas, como a histamina, né? Cininas, como bradcinina, e os eicosanoides, que são os mediadores lipídicos derivados da cascata do ácido araquidônico, que também são extremamente importantes na mediação do processo inflamatório. E essa variedade de mediadores vai, então, permitir que as células possam, então, desenvolver aquele processo inflamatório visando o reparo tecidual, por exemplo, né, ou a eliminação do patógeno no caso de uma infecção. Bom, então esse seria um curso, vamos dizer assim, clássico, né, do início de um processo inflamatório. E qual seria a cinética, então, dessa reação inflamatória? Essa cinética, de uma forma muito didática também,
ela é dividida numa reação inflamatória aguda, com a participação importante das células da imunidade inata, como eu comentei aqui com vocês, né, macrófagos e mastócitos. E se tudo der certo, essa inflamação, ela cursa para resolução. Eventualmente, a reação inflamatória persiste e ela se torna crônica. Nesse momento, nós temos não só a participação de algumas células da imunidade inata, mas também o recrutamento, né, de células da imunidade adaptativa. E, nesse caso, eventualmente, nós não temos o reparo, né, e nós temos, então, o que a gente chama de uma inflamação de baixo grau, né, um low-grade inflammation, que vai levar, então, aí às complicações da doença inflamatória crônica. Ambas as reações inflamatórias agudas e crônicas, elas têm, geralmente, um contexto mais localizado, mas nós podemos também ter uma reação inflamatória que tem um perfil mais generalizado, né, que leva, então, à síndrome da resposta inflamatória sistêmica, como é o caso da sepse, né, onde nós temos, então, um comprometimento de vários órgãos, com a falência de multiórgãos, podendo, inclusive, até levar ao óbito. Bom, quais são os eventos, então, relacionados a esse processo inflamatório? Então, nós conhecemos bem os sinais cardinais da inflamação, né, o calor, o rubor, o edema e a dor, né? E, dependendo do curso dessa reação inflamatória, nós podemos ter, então, a perda da função. Bom, os eventos relacionados a esse processo inflamatório, eles são caracterizados, então, por um processo de vasodilatação. Então, nesse esquema aqui abaixo, nós temos uma representação esquemática de um leito vascular, à esquerda, o nosso leito arteriolar, à direita, o nosso leito venular, onde ocorre principalmente o processo inflamatório, né? Algumas poucas células residentes, que são, então, vamos dizer assim, ali, as células que estão monitorando aquele tecido, né? No momento em que nós temos a deflagração do processo inflamatório, nós temos liberação de mediadores com propriedades vasodilatadoras, como a histamina, alguns eicosanoides, né? E isso, então, promove o aumento do fluxo vascular. Então, nós temos o processo de vasodilatação, a maior chegada de sangue ao local do dano, né? Daquela lesão que está se estabelecendo. Isso, por si só, já diminui o fluxo, a velocidade do fluxo sanguíneo e permite também um maior aporte de células da imunidade, né? Paralelamente a isso, alguns mediadores, como, por exemplo, a própria histamina, a bradicinina, vão permitir um aumento da permeabilidade capilar. O que significa isso? Nós temos um afrouxamento da barreira endotelial. E, nesse momento, nós permitimos, então, a formação do exudato, né? Com a saída de líquidos, proteínas, moléculas de grande peso molecular para o tecido, gerando o que a gente já conhece como edema. E essa perda de líquido para o tecido permite uma hemoconcentração, de forma, então, que por unidade diária nós temos mais leucócitos naquela região inflamada. E, por fim, nós temos o fenômeno de diapedese, né, ou de transmigração desses leucócitos para o tecido inflamado, né, e isso depende, em grande parte, da interação desses leucócitos com a monocamada de células endoteliais. Então, dentro do processo inflamatório, nós temos como principais células efetoras no local da inflamação, né, a célula endotelial, que é responsável pelo componente vascular, né, os leucócitos, e, naturalmente, que nós temos outras células estromais que participam desse processo inflamatório, mas hoje nós vamos dar ênfase principalmente a esses dois tipos celulares e discutir um pouco como se dá essa interação leucócito-célula endotelial. Bom, nessa imagem aqui, então, nós temos, né, aquelas células da imunidade inata, os mastócitos, que nós já comentamos, importante fonte de histamina,
os macrófagos residentes, né, que fazem parte, então, dessa resposta, dessa reação imune inata, e essas células, quando ativadas, são importantes fontes daqueles mediadores que nós comentamos, né, daquela tríade de citocinas, IL-1-beta, IL-6 e TNF, tá, ok? Na presença dessas citocinas, nós temos, então, a ativação das células endoteliais. Então, essas células endoteliais, que inicialmente formavam uma monocamada com células unidas entre si, como está representado aqui nessa parte da figura, mediante um estímulo pró-inflamatório, com a liberação de mediadores inflamatórios, nós temos um distanciamento entre essas células endoteliais, que é o que permitirá, por exemplo, a migração de células da imunidade inata, como os polimorfos nucleares, né, os neutrófilos, e ainda mais uma adesão e migração de monócitos que vão se diferenciar em macrófagos, dando início, então, assim, à resposta inflamatória aguda, tá, ok? Em paralelo, essas citocinas, elas também vão estimular a produção daqueles fatores plasmáticos que eu mencionei anteriormente, né, como as proteínas de fase aguda da reação inflamatória, como, por exemplo, a proteína C reativa, elementos do complemento produzidos pelos hepatócitos, e esse distanciamento entre as células endoteliais vai permitir, né, esse extravasamento dessas macromoléculas ou de moléculas de menor tamanho para o tecido, que serão importantes também para ajudar as células da imunidade inata, a esses fagócitos, a eliminarem os patógenos envolvidos nesse processo inflamatório, tá, ok? Posteriormente, no caso de uma reação imune adaptativa, né, nós temos a migração de células de outros tipos de leucócitos, no caso os linfócitos, né, e isso também vai depender desse processo de rolamento, adesão e de apedese. Então, a célula endotelial, ela também é fonte de mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, como a própria IL-1-beta, IL-6 e TNF, e, portanto, ela é um ator muito importante dentro desse processo inflamatório. Bom, e como se dariam, então, resumidamente, né, essas etapas de recrutamento, levando, então, a uma resposta imune inata e adaptativa, né? Bom, como nós sabemos, então, após, né, a deflagração desse dano tecidual, por qualquer que seja a origem, seja físico, químico ou microbiano, por exemplo, né, ou mesmo aquele endógeno que nós comentamos anteriormente, nós temos a ativação, o recrutamento de células da imunidade inata. Essa resposta é uma resposta de natureza a priori não específica, né, e ela se constitui na primeira resposta de defesa do organismo, que tem como objetivo, se tudo der certo, o reparo, né? Essa resposta, então, ela tem um início extremamente rápido e também uma ação rápida. E ela tem uma característica muito importante, que ela é capaz de reconhecer padrões moleculares associados, por exemplo, ao patógeno, né, que a gente chama de PAMPs. Esses reconhecimentos de padrões moleculares associados ao patógeno de PAMPs se dá por receptores específicos, uma família muito importante de receptores de reconhecimento de padrões moleculares, talvez a mais conhecida, é a família dos receptores TOL, né? Em particular o TOL-like 4, que reconhece, por exemplo, o LPS, que nós vimos na imagem anterior. E essa resposta imunológica envolvendo, né, células da imunidade inata vai ativar, então, vai contar com a participação dos mastócitos, dos fagócitos, e também, que nós comentamos anteriormente, mas também de linfócitos, particularmente do tipo NK, né, o natural killers. Essas respostas, né, mediadas por fagócitos, elas vão envolver a produção de espécies reativas de oxigênio,
que são extremamente importantes, por exemplo, para a atividade microbicida desses fagócitos, e também aquelas citocinas que nós comentamos anteriormente, né? E algumas células dessa imunidade inata, né, mais especificamente, então, os fagócitos mononucleares, serão importantes estimuladores, né, da resposta imune adaptativa, porque nós teremos, então, né, por células dendríticas e macrófagos, o processo de fagocitose e a apresentação de antígeno, dando origem agora, né, ou disparando agora, a resposta imunológica adaptativa, que reconhece epítopos específicos. Tá, ok? Essa resposta imunológica adaptativa, ela tem um curso mais prolongado, e ela, então, vai contar com a participação de linfócitos T, com fenótipos específicos, a depender do tipo de resposta imunológica, né? Que poderia ser o TH1 pró-inflamatório, TH2 regulatório e TH17 também com perfil regulatório, ou ainda os linfócitos B, que, quando ativados, são importantes, né, para a produção de imunoglobulinas, né? Os linfócitos T, então, serão responsáveis pela produção também de citocinas, e essas citocinas irão definir o fenótipo de macrófagos que poderão assumir um perfil mais pró-inflamatório, M1, ou mais pró-resolutivo, do tipo M2. Bom, então, uma vez que o processo inflamatório esteja estabelecido e que conte com a participação da imunidade inata e imunidade inata e adaptativa, nós teremos, então, um curso que pode ir para a resolução, e então nós tínhamos uma reação inflamatória aguda que atingiu o seu objetivo, né? Nessa resolução, nós temos a participação de alguns outros mediadores, como lipoxinas e resolvinas, que nós não vamos comentar nessa aula, por uma questão de tempo, né? Mas, se essa inflamação não se avançar para uma resolução, nós temos, então, a inflamação crônica, que vai estar, então, contribuindo, né, para a doença subjacente. Bom, como eu comentei com vocês no slide anterior, os fagócitos mononucleares, eles são importantes porque eles participam da imunidade inata e adaptativa, né? Então, aqui a gente tem um esquema que mostra a origem das células dos leucócitos, né? E eu dei uma ênfase particular a essas células de origem mieloide, que são as células mononucleares, e que tem, então, a capacidade os monócitos, então, têm a capacidade de, no compartimento vascular, patrulhar todo esse endotélio, tá ok? Todo o sistema vascular é patrulhado por células, pelos monócitos. Se eles transmigrarem, eles se diferenciam em macrófagos, então, com a importante capacidade de fagocitose in situ, né, no tecido. Eles secretam aquelas citocinas que são importantes naquele estabelecimento do processo inflamatório, e como nós vimos, eles podem ter um perfil, a depender do ambiente inflamatório que eles estejam inseridos, as citocinas do padrão TH1 vai levar uma diferenciação de macrófagos M1 pró-inflamatório, com importante produção de espécies reativas de oxigênio, interferon gama, TNF-alfa, por exemplo, né? Ou, no caso do perfil TH2, na presença de citocinas como a IL-4, nós temos, então, um perfil mais pró-resolutivo e de reparo tecidual. Mas que, eventualmente, pode levar, por exemplo, à fibrose, né? Que seria uma característica dessa inflamação crônica. Bom, então, essa interação entre células da imunidade inata e adaptativa se dá através da transmigração através do endotélio. Então, o que seria o endotélio? Né? O endotélio, didaticamente falando, ele é uma monocamada de células epiteliais pavimentosas que se apresentam alinhadas em função do fluxo sanguíneo. Então, elas apresentam um certo grau de polarização. Nessa imagem aqui,
nós temos uma micrografia, né, de microscopia eletrônica, onde nós vemos as células endoteliais, né, com esse alinhamento que é dado pelo fluxo sanguíneo, como eu comentei com vocês. Nós temos, então, como característica do endotélio a presença de células dispostas em uma única monocamada, presentes sob a lâmina basal, e essas células, elas têm o que a gente chama de uma limitação de contato. Então, quando elas estão em contato entre si, o seu crescimento, ele é muito baixo. As células endoteliais, do ponto de vista homeostático, fisiológico, elas têm um perfil quiescente, e elas revestem todo o sistema cardiovascular. Então, aqui à direita, nós temos, né, a representação do nosso sistema cardiovascular, representado em vermelho o lado arterial, em azul o lado venoso, e ainda nessa porção abaixo da imagem, a estrutura dos capilares, tá ok? A despeito do tamanho dos vasos sanguíneos, de grande, médio ou de pequeno calibre, nós sempre teremos uma estrutura caracterizada por três chamadas túnicas, né? 3 camadas. Uma camada mais externa, que é chamada de adventícia, uma camada intermediária, que é chamada de túnica média, e a que nos interessa hoje, que é a camada mais interna, que é chamada de túnica íntima, que é composta exatamente por essa monocamada de células endoteliais. Então, essa túnica íntima, composta pelas células endoteliais, ela está em contato com todas as células circulantes no sangue, incluindo os leucócitos que nós comentamos anteriormente, tá ok? Daí a importância do fenótipo dessa célula endotelial. Então, em condições homeostáticas, essas células endoteliais, elas têm um perfil que a gente chama, né, um fenótipo quiescente, não ativado, tá ok? Bom, essas células, elas são metabolicamente ativas, portanto, elas também liberam mediadores com a natureza pró- ou anti-inflamatória, a depender do momento, né, do tecido, tá ok? E dentro do processo inflamatório, elas controlam, né, a transmigração das células da imunidade inata e adaptativa, e elas também, embora a gente não vá comentar detalhadamente sobre isso hoje, elas também são consideradas células apresentadoras de antígenos ditas não profissionais, tá? Bom, essas células endoteliais, então, pela presença dela, né, em todo o sistema cardiovascular, nós então podemos imaginar que elas tenham grandes repercussões sobre toda a homeostasia, e elas são negativamente afetadas, né, por condições como, por exemplo, o tabagismo, a diabetes, pressão alta, níveis elevados de colesterol. São todos esses fatores que tendem a comprometer esse fenótipo quiescente das células endoteliais, podendo levar essas células para um fenótipo pró-inflamatório. Tá bem? Bom, se essas células, então, têm um perfil homeostático, uma importante contribuição na homeostase, quais seriam esses fenótipos da célula endotelial que contribuem para essa condição não inflamatória, vamos dizer assim, né, para a homeostase? Bom, as células endoteliais quiescentes, elas têm um perfil anti-inflamatório, antiagregante plaquetário e vasodilatador. São inúmeros os fatores endoteliais que contribuem para esse fenótipo, mas um dos fatores mais importantes é um mediador chamado óxido nítrico. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática dessa célula endotelial, onde nós temos, então, na membrana, receptores acoplados à proteína G, que, uma vez ativados, levam ao aumento do cálcio intracelular
E esse aumento de cálcio intracelular, associado à calmodulina, ativa uma enzima extremamente importante, chamada óxido nítrico sintase endotelial. Essa enzima, ela é comum a todas as células endoteliais do nosso organismo, tá ok? Então, é considerada como um marcador de célula endotelial. E essa enzima, ela converte o aminoácido L-arginina nesse mediador óxido nítrico, que tem propriedade anti-inflamatória, antiagregante plaquetário e vasodilatadora. Então, o endotélio, na sua condição quiescente, ela tem essa produção constitutiva de óxido nítrico, que tem esse importante efeito regulador anti-inflamatório. Bom, anteriormente, nós demonstramos que in vitro, né, então a gente está falando hoje de uma aula que fala sobre a modulação farmacológica da interação entre célula endotelial e células leucocitárias, né, no caso mononucleares. Então, anteriormente, nós demonstramos que, in vitro, o uso de doadores de óxido nítrico é capaz de inibir essa adesão leucocitária induzida por TNF. Então, nesse gráfico aqui, nós temos na ordenada o número de células mononucleares aderidas, a monocamada de células endoteliais in vitro, e esse detalhe do protocolo experimental nós vamos ver mais à frente, na segunda parte da aula. Nós temos, então, que o TNF-alfa, como nós sabemos, né, já foi comentado anteriormente, estimula a adesão, ativa o endotélio e estimula a adesão de leucócitos, e se nós utilizamos um doador de NO, o SNAP, nós somos capazes, então, de reverter essa estimulação leucocitária. Tá ok? Então, algumas doenças de natureza inflamatória, quer de origem infecciosa ou não infecciosa, né, que a gente chama de inflamação estéril, tem a regulação, contam, né, com a regulação negativa, vamos dizer assim, desse óxido nítrico constitutivo. E uma vez que a doença possa levar a uma disfunção endotelial com a perda desse óxido nítrico, nós temos, então, uma hiperativação dessa adesão leucocitária, que vai, então, contribuir, né, para amplificar aquela reação inflamatória inicial. Bom, então, como nós comentamos, o endotélio é extremamente importante na homeostase, ele libera, então, mediadores com propriedades anti-inflamatórias, como o óxido nítrico, substâncias com natureza vasodilatadora, como derivados da cascata do ácido araquidônico e da ciclooxigenase, como a prostacyclina, e além, né, dessa propriedade, então, reguladora da célula endotelial como por si só, né, uma ação, vamos dizer assim, autócrina e parácrina, essas células endoteliais, elas são importantes reguladoras da resposta inflamatória. Então, nas células endoteliais, nós teremos a expressão das chamadas moléculas de adesão, que serão, então, capazes de promover a captura, o rolamento e a adesão de leucócitos a essa monocamada de células endoteliais. E essas etapas de rolamento, adesão, elas precedem o processo de transmigração leucocitária, que é importante, né, para a chegada daquelas células da imunidade inata e adaptativa ao tecido, ao local da inflamação. Bom, e como é que se dá, então, a ativação dessas células endoteliais de forma a expressar essas moléculas de adesão? Então, novamente, uma divisão didática, né? A gente pode ter uma ativação dita do tipo 1, que é mediada por agonistas de receptores acoplados à proteína G. Esses receptores acoplados à proteína G levarão a uma cascata de sinalização intracelular que invariavelmente culmina com o aumento do cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio intracelular, né, em grande parte devido à mobilização do retículo dessa célula,
leva à formação do complexo cálcio-calmodulina, e na célula endotelial, esse aumento de cálcio promove um rearranjo do citoesqueleto, que vai, então, expor moléculas de adesão que eram previamente formadas e que estavam presentes em organelas intracelulares, como a P-selectina, e a exposição dessa P-selectina, por exemplo, é um evento extremamente importante para a captura e rolamento dos leucócitos à monocamada, como a gente vai ver no slide a seguir. Mas, além disso, esse rearranjo do citoesqueleto, então, dos filamentos de actina da célula endotelial, vai fazer com que essa célula endotelial se contraia. E aí, aquela junção que era bem definida, ela é perdida. E nós criamos um distanciamento entre essas células, né? Nós sabemos, muitos de vocês já devem ter estudado sobre isso, que a barreira endotelial ela é constituída por junções, né? Então, a gente pode ter junções extremamente como é que eu vou comentar? Junções aderentes e junções e tight junctions, são os dois tipos principais, né? Então, nós temos junções que são extremamente impermeáveis, vamos dizer assim, que constituem uma barreira bastante severa, bastante intensa, como um exemplo clássico, que é a barreira hematoencefálica, mas também nós temos junções que são um pouco mais frouxas, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, independente do tipo de junção, uma das finalidades dessa junção é justamente não permitir um extravasamento leucocitário de forma inadequada. Então, quando nós temos a ativação desses receptores acoplados à proteína G, como, por exemplo, por histamina, né, nós temos, então, essa contração da célula endotelial, favorecendo, então, assim, a abertura, né, de um espaço entre as células endoteliais, afrouxando essa barreira e permitindo, então, que haja essa adesão. Então, a célula, o leucócito que aderir aqui a esse endotélio, ele agora consegue transmigrar para o tecido, tá bem? Bom, um segundo tipo de ativação endotelial é dado por aquelas citocinas que nós comentamos anteriormente, né? E aqui estão representadas os receptores da IL-1, beta e do TNF. Os receptores de citocina, eles geralmente eles têm um outro tipo de sinalização, eles não são receptores acoplados à proteína G, tá ok? Mas esses receptores, quando ativados, eles também vão permitir aquele rearranjo do citoesqueleto, aumentando, né, promovendo o afrouxamento entre essas células endoteliais e fazendo agora uma gama de exposição nessas células endoteliais que vão, então, dar prosseguimento àquele processo de rolamento, adesão e transmigração das células leucocitárias, né? Então, nós temos, por exemplo, a exposição de um outro tipo de selectina, que é a E-selectina, que é específica de célula endotelial, e de moléculas de adesão, como a molécula de adesão intercelular, ICAM1, e molécula de adesão vascular, que é a VCAM1, tá bom? Bom, então, esses seriam os dois tipos principais de ativação das células endoteliais que vão favorecer, né, essa exposição de moléculas de adesão para que ocorra a transmigração. Bom, essas células endoteliais que eu falei para vocês, elas na homeostase têm um fenótipo quiescente, produtor de óxido nítrico, constitutivo. Em quadros de processos inflamatórios, essa célula endotelial, ela assume um fenótipo pró-inflamatório. Esse fenótipo pró-inflamatório é uma característica de disfunção endotelial, onde, então, predominam agora a expressão daquelas moléculas de adesão que nós vimos anteriormente, né? Então, esse endotélio, se for continuamente ativado, seja por aminas pró-inflamatórias, como a histamina, cininas,
derivados da cascata do ácido araquidônico, ou mesmo aquelas citocinas que nós comentamos, ele estará continuamente propenso a favorecer essa adesão leucocitária e, portanto, a esse fenótipo pró-inflamatório. E então, esse quadro participa, né, da inflamação crônica que nós definimos anteriormente, e nós temos exemplos muito importantes aqui, como, por exemplo, né, o acidente vascular encefálico isquêmico, que vocês até tiveram já uma aula nesse curso, né, doenças metabólicas como diabetes, lesão renal, essa disfunção endotelial também é muito importante na angiogênese durante condições tumorais, né, durante o câncer. Então, só para exemplificar, né, a importância dessa interação entre a célula endotelial e os leucócitos, propiciando, né, essa inflamação crônica subjacente a diversas doenças crônicas. Bom, naturalmente que o endotélio ele é um alvo de fármacos anti-inflamatórios. Então, nós temos os clássicos anti-inflamatórios não esteroidais, que vão inibir a cascata do ácido araquidônico, impedindo, então, a formação de prostaglandinas vasodilatadoras, tá ok? E que também contribuem para o processo inflamatório. Nós temos os antihistamínicos, né, que nós todos utilizamos durante um processo inflamatório de natureza alérgica, né, que vai, então, bloquear receptores de histamina do tipo H1, diminuindo o fluxo sanguíneo local e a formação do edema. Nós temos imunobiológicos, como anticorpos anti-TNF, que vão tentar impedir aquela ativação do tipo 2, característica de processos inflamatórios crônicos, como, por exemplo, a artrite, né? Dentre outros mediadores, tá bem? Mas nós também podemos modular a resposta inflamatória através da modulação de receptores acoplados à proteína G, que vai ser o alvo da nossa palestra de hoje, tá? Bom, e aí, para nós avaliarmos como se dá, né, essa interação entre leucócito e a monocamada de células endoteliais, nós temos, então, as já mencionadas, né, selectinas, a P-selectina e a E-selectina, e aquelas moléculas de adesão que nós comentamos no slide anterior, né? Então, as selectinas, elas são importantes para que, no primeiro momento, a gente tenha a captura e o início do rolamento do leucócito à monocamada endotelial. Lembrem que, normalmente, esses leucócitos, eles estão sendo carreados pelo fluxo sanguíneo vascular, né? Então, no processo de inflamação, aquela vasodilatação lentifica o fluxo sanguíneo o que já permite o margeamento, a marginação, melhor dizendo, de leucócitos na parede vascular, né? Naquela túnica íntima que eu comentei anteriormente. Como nós podemos ver nessa micrografia, né? Onde nós vemos 2 leucócitos aderidos ao endotélio num tecido, tá ok? Bom, e aí, a partir desse rolamento, nós começamos, então, a parada desse leucócito. Então, antes ele vinha rolando numa alta velocidade, ele agora começa a lentificar essa parada, esse rolamento, e aí ele para. Nesse momento que ele para, nós temos a contribuição importante dessas moléculas de adesão. E aí ele começa a aderir nesse endotélio, né? Ele começa a polarizar e vai buscar aquela região onde a junção entre as células endoteliais está comprometida, que nós vimos anteriormente, né? Aquela região onde houve a contração do citoesqueleto da célula endotelial e que permitiu aquele afrouxamento da barreira. E aí ele vai conseguir fazer a transmigração. Tá? Bom, durante esse processo inflamatório, nós temos, então, aquele dano que nós comentamos anteriormente, né? Aqueles indutores que nós vimos lá no início da aula. E esses indutores levaram à produção de mediadores químicos, como nós comentamos, né? E aí, alguns desses mediadores químicos,
eles têm localização intracelular. E quando nós temos um dano tecidual ou as células passam por um processo de estresse muito grande, essas células ativadas liberam esses mediadores para o meio extracelular. Esses mediadores liberados pelas nossas próprias células são chamados de padrões moleculares, só que agora associadas ao dano. E esses padrões moleculares associados ao dano, a gente chama de DAMPs, né? O principal deles é o ATP, que é uma molécula que normalmente não está presente no meio extracelular, tá bem? Bom, esse processo de interação entre o leucócito e o endotélio, ele pode ser estudado em vivo, através de ensaios de microscopia intravital, mas também pode ser estudado in vitro. Como? Nós vamos trabalhar in vitro com uma monocamada de células endoteliais e vamos adicionar, né, os leucócitos de interesse. Então, eu posso querer trabalhar com neutrófilos, com células mononucleares, com linfócitos, por exemplo, né? E nós faremos a modulação farmacológica pró-inflamatória ou anti-inflamatória e veremos o resultado, né, sobre esse processo de adesão. Naturalmente, que a gente não vai conseguir, in vitro, nesse processo, visualizar exatamente o processo de transmigração, tá ok? A transmigração, ela pode ser inferida se nós fizermos um protocolo de Transwell, onde nós temos essa mesma monocamada de células endoteliais, só que numa membrana porosa, que vai, então, permitir a passagem da célula leucocitária, né, do compartimento superior para o compartimento inferior dessa câmara, tá bom? Hoje nós vamos estudar esse processo aqui de adesão. E esse processo de adesão, ele tem estrategicamente, é extremamente importante, porque ele pode ser utilizado para a gente estudar modelos biológicos, então, a gente avançar no conhecimento, né, sobre determinados processos inflamatórios, e ele também pode ser utilizado para a descoberta, né, de novos fármacos, tá bom? Como eu comentei com vocês, um dos principais padrões moleculares associados ao DAMP é o ATP, e a nossa aula de hoje, ela vai focar exatamente nesse mediador. Bom, o papel do ATP, né, como uma molécula extracelular sinalizadora, ele foi estabelecido no início da década de 70 pelo farmacologista Geoffrey Burnstock. Ele foi o pioneiro, né, nessa hipótese de que o ATP era liberado para o meio extracelular e lá ele seria, então, uma molécula sinalizadora, né? Atualmente, nós sabemos que o ATP, que esse nucleotídeo, dentre outros, são importantes mediadores durante o processo inflamatório, tá? E há um interesse crescente, né, no conhecimento do papel dessa sinalização polinérgica em processos inflamatórios de diversas naturezas, doenças neurodegenerativas, doenças metabólicas, doenças autoimunes e até mesmo doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a aterosclerose. Tá bem? Bom, de uma maneira geral, então, como é que nós teríamos o ATP no meio extracelular, né? Então, nós podemos ter a liberação de ATP para o meio extracelular através de células necróticas, né? Então, quando a membrana, a integridade da membrana plasmática é comprometida, células apoptóticas, que onde, então, nós temos a liberação de ATP por transportadores específicos, que são as panexinas, e também por células inflamatórias e células endoteliais que não estão representadas nesse esquema, tá ok? Uma vez no meio extracelular, então, o ATP será o agonista de uma família de receptores chamados receptores
purinérgicos. Bom, esse ATP, então, num curso de uma resposta inflamatória, esse ATP, ele é liberado inicialmente como um dump, né? Então, naquele momento que nós tivemos o dano tecidual, qualquer que tenha sido a razão, nós temos, então, a liberação do ATP, que vai, então, ser o agonista de receptores purinérgicos do tipo P2, que tem uma ampla expressão tecidual. Então, esses receptores P2, eles estão presentes em todas as células da imunidade e também nas células endoteliais. Eventualmente, esse ATP será degradado, né? Então, o seu efeito será progressivamente perdido, e à medida que ele for sendo metabolizado, ele poderá dar origem a um outro metabólito chamado adenosina, que tem o efeito anti-inflamatório, tá ok? Então, o ATP, ele é um agonista da sinalização purinérgica de ação pró-inflamatória, participando tanto da reação inflamatória aguda, quanto da reação inflamatória crônica, e aí, ele, eventualmente, ele pode ser degradado, dando origem, então, à adenosina, que é um outro metabólito, que tem uma outra via de sinalização, levando, então, para um processo mais resolutivo. Mas, como eu comentei com vocês, e muitas vezes o processo inflamatório, a reação inflamatória aguda, ela não caminha para a resolução, né? E, nesse caso, então, nós temos a inflamação crônica, onde também temos a participação do ATP. Bom, e o que seria, então, essa sinalização purinérgica que eu já mencionei anteriormente, né? A sinalização purinérgica, ela tem como componentes o ATP extracelular e todos os seus metabólitos. Então, o ATP pode ser degradado a ADP, AMP e depois ser convertido a adenosina. Então, todas essas 4 moléculas aqui são agonistas do sistema de sinalização purinérgico. Essa degradação de ATP em outros nucleotídeos e em adenosina se dá por enzimas chamadas ectonucleotidases, que nós não vamos comentar hoje, mas nós temos 2 tipos importantes, a que degrada ATP e a que propicia a formação de adenosina. E, uma vez no meio extracelular, o ATP será agonista de 2 grandes famílias de receptores. A família de receptores P2X, que é ionotrópica, que permeia íons, então cálcio, sódio, influxo de sódio e cálcio e efluxo de potássio, ou então receptores purinérgicos do tipo P2Y, que são receptores metabotrópicos, acoplados à proteína G, aqueles receptores que a gente viu que são responsáveis pela ativação da célula endotelial, né, do tipo 1. No caso dos receptores purinérgicos P2Y, nós temos 8 subtipos de receptores, e nas células endoteliais, nas células endoteliais, nós temos os subtipos P2Y1, 2, 4, 6 e 11, que são filogeneticamente, né, compartilham uma origem filogenética parecida. Bom, um outro receptor muito importante no processo inflamatório, presente nos fagócitos e nas células endoteliais, é esse receptor P2X7 que nós comentamos no slide anterior. Por quê? Esse receptor P2X7, quando ele é ativado pelo ATP extracelular, ele leva à ativação de uma plataforma intracelular, uma plataforma proteica intracelular, chamada inflamassoma, que vai levar à liberação de citocinas, como a IL-1-beta, que nós vimos anteriormente, né, que é extremamente importante no processo inflamatório. Essa ativação desse receptor P2X7 nos fagócitos também vai ser muito importante, porque vai levar à produção de espécies reativas de oxigênio, importantes, por exemplo, para a produção de ROS, né? E efeito microbicida, por exemplo, né? Aquele killing, tá bom?
Então, a sinalização purinérgica, ela é extremamente importante dentro desse processo inflamatório, e como eu comentei com vocês, né, o interesse é crescente. Bom, voltando para a célula endotelial, mais especificamente, né, para a ativação dessa célula endotelial, que venha a favorecer a adesão leucocitária, os 5 tipos de receptores P2Y são 1, 2, 4, 6 e 11, sendo que os receptores 1 e 2, eles têm uma ampla distribuição, tá ok? Esses receptores, eles estão presentes em todas as células endoteliais e a proporção entre esses receptores pode variar a depender da localização da célula endotelial, tá? Então, nesse exemplo aqui, de Wang e colaboradores, nós temos o padrão de expressão de receptores purinérgicos P2Y nas células endoteliais da artéria mamária humana. Então, vocês observem, né, que a proporção de P2Y1 e 2 se destaca em relação, por exemplo, ao 4 e ao 6, tá bom? Bom, e a expressão desses receptores, será que ela pode ser modulada? Sim. Então, se a gente pensar que a célula endotelial está dentro daquele contexto inflamatório, ela está contribuindo para o processo inflamatório e ela está sofrendo as repercussões daquele processo inflamatório. Então, será que aquela expressão de uma célula endotelial, numa condição quiescente, ela poderá mudar dentro de um processo inflamatório? Sim. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que, por exemplo, o TNF-alfa, ele aumenta a expressão de receptores P2Y6. Nós vimos no slide anterior que na artéria mamária humana, o P2Y6 é expresso em condições quiescentes, mas é uma expressão pequena. Entretanto, se aquela célula for exposta ao TNF-alfa, nós temos um aumento da expressão. Então, agora, naturalmente, que a contribuição desse receptor P2Y6 para a inflamação será maior. E talvez, então, em uma determinada doença, se eu tivesse um antagonista desse receptor P2Y6, eu poderia, né, limitar o processo inflamatório por limitar a participação desse receptor. Então, esse modelo, ele vai me permitir estabelecer modelos experimentais a depender da minha doença de interesse, tá? Então, por exemplo, o TNF-alfa aumenta a expressão do P2Y6, do P2Y1, mas não altera a do P2Y2, por exemplo. Então, não é um efeito inespecífico, daí a questão dos modelos experimentais, tá bem? De outra forma, a IL-1-beta, né, aquela interleucina que também é importante no processo inflamatório, né, aumenta a expressão de receptor P2Y2 e aumenta de forma concentração dependente. Tá ok? E também aumenta a expressão de receptores nos miócitos vasculares, tá bom? Então, mostrando para vocês que o receptor purinérgico é importante no processo inflamatório e ele é também passível de modulação. Então, cada doença pode ter uma contribuição maior de um receptor em detrimento de outro. Esse trabalho é um trabalho muito elegante, muito, muito bonito, que ele vem desde o in vivo, através de microscopia intravital, até o in vitro, né, avaliando a expressão de moléculas de adesão, que, como nós já sabemos, são super importantes para a adesão leucocitária, tá? Então, eles trabalharam com camundongos selvagens e camundongos que tiveram a deleção do receptor P2Y1. Tá bom? E eles realizaram experimentos de microscopia intravital. Então, nessas imagens aqui, nós temos a fotografia, micrografia de um vaso mesentérico, de um animal selvagem e de um animal nocaute. E eles injetaram, por via intravascular, um marcador fluorescente que tem afinidade apenas pelas células mononucleares. Então, cada pontinho brilhante desse que vocês estão vendo representa um leucócito, tá ok? E essa imagem, ela é uma imagem representativa desse vaso que foi estimulado topicamente pelas citocinas
da reação inflamatória, o TNF-alfa e a IL-beta. E nós vemos, então, que no animal selvagem, essas citocinas estimulam o rolamento de leucócitos na monocamada endotelial, então são todos esses pontinhos brilhantes que vocês estão vendo, mas no animal que não expressa o receptor P2Y1 no endotélio, essa adesão é menor, tá ok? Então, isso foi um ensaio em vivo, e aí eles foram para aquele modelo in vitro que eu comentei para vocês, né? Vão avaliar agora a adesão. E aí eles veem que, in vitro, eles conseguem reproduzir o padrão, né, do in vivo. Então, no animal selvagem, o TNF-alfa aumenta a adesão de células mononucleares in vitro à monocamada de células endoteliais, e no animal nocaute, para o receptor P2Y1, o TNF não consegue exercer esse efeito pró-inflamatório. Tá bem? E aí, como esse processo de adesão, ele depende da expressão de moléculas de adesão, eles foram avaliar, né, a expressão endotelial da molécula ICAM no endotélio de animais selvagens e de animais nocaute. E eles verificaram, né, uma redução importante dessas moléculas de adesão, o que explica, então, essa menor adesão, né, em resposta ao TNF in vitro e em vivo. Bom, essas células, a interação entre células mononucleares e as células endoteliais, elas podem ser avaliadas in vitro, como nós comentamos anteriormente, só que anteriormente a gente viu um animal nocaute, né? E se eu tiver um animal selvagem apenas, será que eu posso mimetizar, né, esse processo utilizando fármacos mais seletivos para os meus receptores de interesse? Então, nesse exemplo, nós mostramos a adesão de células mononucleares à monocamada de célula endotelial mesentérica, induzida pelo agonista seletivo de receptores P2Y1, que é o 2-metil-tio-ATP. Então, nós vemos, né, um efeito concentração dependente, 30 e 60 micromolar, e quando nós bloqueamos os receptores purinérgicos P2Y1 com o antagonista seletivo e repetimos a maior concentração do agonista, nós bloqueamos totalmente esse processo de adesão. Então, aqui caracterizando, né, aquele modelo que eu comentei para vocês, que é bastante estratégico para o estudo dessa interação célula endotelial-leucócito. Bom, nós vimos que o receptor P2Y1 e o P2Y2 são amplamente expressos em células endoteliais de todo o nosso organismo, né? Então, como é que se dá a sinalização do P2Y2? A via de ativação canônica, ou seja, aquela via de ativação clássica, ela envolve a ativação do receptor acoplado à proteína G, com a mobilização de cálcio, né, a partir do retículo endoplasmático, mediada pelo segundo mensageiro inositol trisfosfato, e esse aumento de cálcio na célula endotelial será responsável, né, por aquela ativação que a gente viu anteriormente, aquela ativação tipo 1, né, que leva à expressão de moléculas de adesão. Bom, será que a gente tem formas de estudar esse receptor em células? Sim. Então, aqui nós temos um ensaio, né, que corrobora essa via de sinalização do receptor P2Y2. Então, aqui nós temos, na ordenada, no eixo Y, a resposta máxima frente a diversas concentrações de diferentes nucleotídeos, como, por exemplo, o ATP, que está representado aqui nesse círculo aberto. Então, nós vemos, né, uma curva concentração-resposta, uma curva sigmoide, né, já que nós temos aqui no eixo X a escala logarítmica, e nós podemos, então, avaliar que o ATP, ele é o agonista que promove a resposta máxima maior. Então, o ATP, dentro da sinalização purinérgica do receptor P2Y2, ele é considerado o agonista pleno. Mas, além disso, o UTP também é uma molécula endógena, que também pode ser liberado por meio extracelular, que também é um agonista pleno
desses receptores. Então, para o estudo do receptor P2Y2, nós podemos usar tanto o ATP como o UTP. Por quê? Ambos têm a mesma potência para ativar o receptor, o valor de CE50 desses agonistas é igual, e eles são agonistas máximos, plenos, desses receptores. E aí, se eu for estudar o receptor P2Y2, considerando que as células endoteliais expressam mais de um subtipo de receptor, então é mais interessante eu usar o UTP do que o ATP, porque o ATP eu vou ter ativação do P2Y2, mas não somente do P2Y2, tá bom? Então, a gente pode fazer um estímulo com o UTP, e aí, por exemplo, nesse estudo, os autores avaliaram a expressão de moléculas de adesão, e para eles definirem um bom protocolo experimental, eles fizeram um curso temporal. Então, vejam, que eles trabalharam com a célula endotelial, fizeram uma preparação membranar dessas células, e por ensaios de Western blot, utilizando anticorpos monoclonais contra a molécula de adesão VK1, eles foram, então, quantificar, o quanto que o UTP, na concentração máxima de 100 micromolar, induz a expressão de moléculas de adesão. E aí a gente vê, que o efeito é tempo dependente. Então, tem uma janela ótima de trabalho, então, 24, 48 horas, nesse tipo celular, e é possível, até mesmo, se a gente quiser, fazer uma curva concentração-resposta, avaliando agora a produção de um mediador final, que é a molécula de adesão, tá bem? Bom, e aí, para a gente concluir essa primeira parte da nossa aula, nós temos esse slide aqui que sumariza, que a sinalização colinérgica endotelial, ela tem, então, a participação importante de receptores P2Y1 e P2Y2, ambos contribuem para a adesão leucocitária in vitro e in vivo. Então, aqui nesse esquema, a gente tem a monocamada de células endoteliais, o leucócito, que vai, então, aderir a essa monocamada, no nosso caso aqui representada pelo monócito, e esses receptores endoteliais, quando ativados, vão induzir a expressão daquelas selectinas, das moléculas de adesão, favorecendo esse processo de rolamento, adesão e, in vitro, in vivo, a transmigração. Tá ok? Então, com isso, nós concluímos a nossa primeira parte da aula. Como a gente tem, então, um curso de natureza prática, nós vamos agora discutir um pouco sobre a prática, sobre os detalhes metodológicos desse ensaio de interação entre a célula endotelial e a célula e o leucócito, melhor dizendo. Bom, para essa segunda parte da prática, a gente conta com todo o detalhe que a Natália preparou para vocês, tá ok? Então, a gente tem, algumas considerações para fazer sobre as células endoteliais em cultura, e depois a gente vai falar do protocolo em si, tá? Então, na nossa prática, eu vou apresentar para vocês resultados obtidos de cultura murina, cultura primária de origem murina. Mas, na vivência de vocês, vocês poderão trabalhar com células endoteliais, tanto de natureza primária, como linhagens celulares. Então, a cultura primária é aquela onde as células endoteliais, elas são obtidas, dos vasos sanguíneos, de um determinado órgão, de animal, se for um animal de experimentação, ou de um doador. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do cordão umbilical, Então, nós temos que a veia umbilical, que é obtida durante o parto, ela é uma fonte importante de células do tipo Hilvec, Então, nós podemos ter uma cultura primária a partir de um tecido humano também, tá? Mas também nós temos as linhagens, desculpem, aqui ficou errado, tá?
As linhagens são quando as células sofrem alguma alteração e se tornam imortalizadas. E a partir desse momento, né, elas têm uma capacidade de divisão assim muito grande, tá? Então a gente pode trabalhar com a linhagem por muito tempo. É como se ela tivesse uma capacidade de divisão infinita, o que não é bem uma verdade, porque durante a divisão celular de forma muito repetida, mutações espontâneas podem acontecer que viriam, então, a promover, né, uma alteração do fenótipo das células endoteliais, tá? Aqui eu trago para vocês 2 exemplos de linhagens, né? Uma linhagem que é uma célula imortalizada a partir da Rilvec, né? Então, a Rilvec seria a cultura primária humana, e a EAHY926 é uma linhagem imortalizada, tá? E aqui um outro tipo de célula endotelial de linhagem, também de origem humana, que é a célula endotelial da artéria pulmonar humana, tá ok? Nesse site aqui, vocês têm acesso, né, a diversas linhagens de células endoteliais, e podem ter toda uma literatura específica, né, para o interesse de vocês. Bom, no caso das células obtidas de cultura, de células de cultura primária, né? O primeiro desafio é como que vocês vão isolar essas células a partir do tecido de origem, né? Então, a gente tem um desafio que é o desafio mecânico. Então, no momento da dissecção, se a gente danificar muito o vaso sanguíneo, a gente vai danificar as células endoteliais e elas não vão vingar. Ou seja, a gente não vai conseguir obter essas células, tá? Para evitar o dano mecânico, a gente pode eventualmente usar uma enzima, um método enzimático. Então, por exemplo, as Rilvecs, eu posso usar uma colagenase que vai soltar essas células endoteliais da membrana basal, e aí eu vou lavar essa preparação, centrifugar e obter aquelas células endoteliais, e aí eu vou fazer o plaqueamento, e daí eu vou dar prosseguimento à minha cultura, né? Mas também existe um risco de dano, né, por essa atividade enzimática. Então, depende muito do tecido, é custo-benefício, tá bom? No caso dessa célula de cultura primária, então, ela tem que aderir para dar origem à cultura propriamente dita. E essa é, em geral, vamos dizer assim, a etapa limitante do processo, tá bom? Porque se a célula endotelial não aderir à placa de cultura, se ela ficar boiando, ela morre. Lembrem que a célula endotelial é uma célula de crescimento aderido, né? Ela é uma célula que está aderida à monocamada da lâmina basal. Então, ela precisa sempre ser capaz de aderir a alguma superfície para, então, poder começar a divisão, tá? A proliferação celular. Quando nós formos trabalhar com essas células endoteliais, nós temos, então, um processo de subcultivo, que a gente chama de passagem. E para soltar as células que estão aderidas na placa, a gente precisa recorrer, em geral, a métodos enzimáticos também. Então, a gente usa tripsina, e aqui é bastante importante que a gente saiba, faça um estudo piloto, para definir bem o tempo e a concentração, tempo, temperatura e a concentração da tripsina. Por quê? Se a tripsinização for muito agressiva, nós vamos danificar a membrana celular da célula endotelial, e aí, quando ela for levada para uma nova placa, ela não vai aderir e, portanto, ela vai morrer, tá? A gente vai diminuir a viabilidade da nossa preparação, tá? E um aspecto importante na cultura primária é o processo de senescência. Então, a cultura primária, ela tem a grande vantagem de que você está com uma célula que não é transformada. É a célula daquele doador, daquele órgão, daquele teu modelo experimental. Mas, como ela não foi modificada, ela tem uma vida útil, vamos dizer assim, curta. Então, você não pode usar a célula endotelial por muito tempo, por muitas passagens. Por exemplo, a Rilvec, ela é Rilvec até a 4ª passagem. A partir da 5ª, 6ª passagem, ela pode começar a sofrer transformações
e aí se diferenciar em um outro tipo celular, que não é o seu, mas não é mais a nossa célula endotelial de interesse, tá? Bom, e o fenótipo, a morfologia da célula endotelial, será que ela é sempre a mesma? Nós vimos que a célula endotelial, presente na túnica íntima, ela está revestindo todos os vasos do nosso organismo, quer eles vasos de grande ou pequeno calibre, além dos capilares, né, e dos linfáticos. Portanto, será que essa célula endotelial é exatamente a mesma, a despeito da localização anatômica? Não. Então, aqui a gente tem algumas fotografias, algumas micrografias, por exemplo, esse aqui é a morfologia de uma célula endotelial obtida de aorta humana, que a aorta, nós sabemos, é um vaso de grande calibre, tá? Aqui nós já temos células da microcirculação da artéria mamária. Então, vocês vejam aqui, a gente tem uma imagem de uma cultura primária, né, se estabelecendo. Então, aqui, esse tecido, o tecido, né, de origem das células endoteliais já não está mais presente na imagem. Depois eu vou mostrar um exemplo em que o tecido está presente, para vocês verem. Mas aqui a gente tem pequenos focos de células endoteliais se dividindo, tá? E aqui a gente já tem essa mesma cultura confluente na segunda passagem. Então, vocês observem que a morfologia é um pouco diferente em relação à imagem anterior, né? Que era de uma aorta humana. E aqui a gente está com uma artéria mamária humana. Aqui a gente tem também, né, células endoteliais que migraram de vasos sanguíneos obtidos de tecido adiposo, né? Então, a gente vê 24 horas após a cultura, poucas células na placa, 4 dias após, e depois as células já no que a gente chama de confluência, né? Então, aproveitando aqui essa imagem, quando a gente tem espaço entre as células endoteliais, a gente chama que as células estão subconfluentes. E à medida que elas vão dividindo e que elas vão ocupando todo o fundo da placa, elas vão formar um tapete de células bem homogêneo, e aí a gente tem o grau de confluência, tá? Então, para o nosso ensaio de interação, a gente trabalha com as células confluentes, e aí os leucócitos serão colocados sobre essa monocamada. Bom, para trabalhar com células em cultura, né, em geral, independente de cultura primária ou linhagens, nós sabemos que nós precisamos de condições assépticas, né? Então, a gente precisa de uma cabine de biossegurança, né? Então, uma cabine de fluxo laminar, e a gente tem, nas boas práticas de cultura de células, nós precisamos ser bastante assertivos no uso desse equipamento, tá? Então, é preciso que ele esteja limpo e organizado. Então, aqui à esquerda, a gente tem um exemplo de uma cabine de biossegurança, né, de um fluxo laminar bem organizado, pronto para uso, e aqui o que a gente nunca deve ter, né, que seria essa desorganização, porque isso é fatalmente uma fonte de contaminação de células. Bom, no nosso caso agora, a gente vai falar da prática, né, que nós temos no nosso laboratório. Nós vamos ver alguns resultados relacionados ao projeto de tese em andamento da Natália, né, que é doutoranda do curso de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, né? Então, os nossos animais, eles são mantidos em racks de microisoladores, né? Aqui a gente tem uma visão melhor da caixa, né? Que o animal é mantido, então, todo o ar que entra e que sai dessa caixa, ele é filtrado, minimizando, assim, o risco de contaminação entre animais e mantendo também, né, as boas práticas dentro do biotério, seguindo as normas, então, estabelecidas pelo Conselho. Bom, no nosso modelo, nós usamos um animal outbred, né, que é o camundongo suíço, adulto, com idade de 60 a 80 dias. Esses animais, eles são inicialmente anestesiados, seguidos por uma eutanásia por deslocamento cervical. Bom, e aí
Esse animal que foi eutanasiado, ele é banhado em álcool 70, todo ele, e principalmente a região que a gente vai trabalhar, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar células endoteliais mesentéricas. Então, a gente borrifa bastante esse animal com álcool 70 antes de trazer ele para dentro do fluxo, onde nós faremos a cirurgia, tá? Esse fluxo foi previamente preparado, como vocês veem, ele está organizado, toda a superfície foi higienizada, né, com álcool 70, seguido por uma irradiação com a lâmpada de ultravioleta, e todo o material que entra no fluxo, ele está estéril, esterilizado, seja por processos de autoclavagem, né, seja por filtração em meio esterilizante, tá bem? Bom, e aí, como eu comentei com vocês, o nosso modelo é o modelo de células endoteliais mesentéricas. Então, o mesentério, ele é um órgão localizado dentro da cavidade abdominal, ele tem, então, um rico sistema vascular e é um órgão que tem uma grande vantagem porque ele tem uma grande área vascular de fácil dissecção. Então, na nossa rotina, o que nós fazemos? Nós fazemos secções desses vasos sanguíneos, que estão representados aqui na imagem, colocamos esses vasos sanguíneos em uma placa de Petri com meio de cultura, para preservar a viabilidade dessas células endoteliais presentes no vaso sanguíneo, né? E aí nós fazemos nesse momento, né, a retirada desses tecidos gera o que a gente chama de explantes, que são pequenos segmentos de vasos sanguíneos, que são colocados, então, nessa placa de Petri contendo o meio, né, de cultura que eu mencionei. A gente viu lá atrás que esses vasos sanguíneos têm as 3 camadas, né? Essas células endoteliais, que estão presentes na túnica íntima, nós comentamos anteriormente que essas células, elas estão sempre juntas entre si, né? Elas têm uma comunicação intercelular. Então, quando a gente corta um vaso, isso é um sinal para a célula endotelial dividir. E aí, no caso, o que acontece? Essa célula endotelial, ela migra do explante e vai para a placa. E começa a proliferar, visando, né, formar aquele contato característico entre elas. Tá bem? Então, aqui a gente tem uma foto com o explante, tá? É uma imagem aqui ao microscópio, onde nós temos o fundo da nossa placa de cultura com o tecido que foi retirado daquele vaso mesentérico, tá bom? Então, nós fazemos, né, 4 segmentos, 4 explantes de vasos mesentéricos colocados, então, na placa, contendo o meio de cultura que eu falei para vocês. Nós trabalhamos com uma área de 24 placas de 24 poços, então, a gente trabalha, né, com esses 4 fragmentos por placa, por quê? Por poço, por quê? Para a gente ter bastante célula. As células primárias, elas têm uma taxa de divisão menor do que as células de linhagem. Então, a gente precisa fornecer uma fonte bem rica para a gente ter bastante células migrando para a placa. E aqui, então, vocês estão vendo, né, já as células que migraram desse tecido, tá ok? 72 horas após a colocação desse explante na placa, nós vamos retirar esse tecido e lavar. Esse meio de cultura, ele não é favorável ao crescimento de outros tipos celulares, tá bom? Então, a gente usa um meio de cultura que vai desfavorecer o crescimento de outros tipos celulares. E também, no momento da lavagem, nós vamos remover qualquer célula que tivesse não aderida, né? Então, a gente acaba ficando apenas realmente com a monocamada de células endoteliais. E aí a gente vai esperar agora, né? A gente vai trocar o meio a cada 48 horas e vamos aguardar essas células atingirem a confluência. Então, essas células vão ser mantidas, né,
DMEM, com soro fetal bovino a 20%. Notem que essa concentração de soro é maior do que a usual. Nas linhagens, a gente usa soro fetal bovino a 10%, mas nas células murinas, nós precisamos de um teor de soro maior, tá bom? Nós suplementamos também esse meio com Glutamax, de forma a termos glutamina suficiente para essa divisão e proliferação celular. As células são mantidas em incubadoras, né, a 37 graus, em uma atmosfera de 5% de oxigênio, e aí a gente vai aguardar essas células endoteliais dividirem até atingirem um ponto de subconfluência, em torno de 85% a 90%, quando nós faremos, então, a passagem, né? Aqui, então, a gente tem uma imagem da cultura primária e uma outra imagem da cultura primária. Bom, mas eu comentei para vocês que as células endoteliais, né, elas têm marcadores específicos. Então, um marcador específico da célula endotelial é a molécula PECAM, também conhecida como CD31, que está presente aqui, que está sendo marcada nessa imagem aqui que nós estamos vendo à direita, né, através de um ensaio de imunofluorescência. Então, nessa imagem, em verde, a gente tem as células endoteliais e a marcação específica para CD31, que é a PECAM1, tá bem? Ou CD31, e em azul, a marcação de DAP, que é a marcação de núcleo. Então, vocês vejam que uma cultura de células endoteliais, ela é bastante homogênea, no sentido de que as células todas expressam CD31. É importante também a gente fazer uma marcação negativa, né? Então, por exemplo, eu não deveria encontrar nessa cultura uma marcação para alfa-actina, que é um marcador de célula muscular lisa, por exemplo, tá? Mas eu não estou mostrando esse dado aqui para vocês. E uma forma usual da gente configurar, né, a nossa cultura primária é através de um ensaio de citometria de fluxo, onde eu vou usar um anticorpo monoclonal contra CD31, só que agora, né, eu vou fazer uma quantificação das células na ausência, em preto, e na presença desse anticorpo específico para CD31. Aqui no eixo X, a gente tem a fluorescência. Quanto mais à direita no gráfico, maior a fluorescência. E aqui na ordenada, a gente tem a contagem, o número de células. Então, notem que na ausência do anticorpo, nós temos um determinado nível de fluorescência, que é dado pela autofluorescência celular, mas na medida que essas células foram tratadas com anticorpo anti-CD31, essa fluorescência é deslocada para a direita, né? E quando a gente quantifica essa área aqui, ela corresponde a 97% das células que eu analisei nesse ensaio de citometria, né? Então, eu tenho que 97% das minhas células são positivas para CD31, tá? Então, essa caracterização ela é bastante importante quando a gente trabalha com uma cultura primária, para garantir que a gente não tenha contaminação por um outro tipo celular. Bom, a minha célula endotelial chegou em confluência, ela está no nível de subconfluência, né, de 90%, como eu comentei com vocês. Então, agora, eu vou fazer a etapa de passagem das células para o ensaio de adesão, tá? Então, primeiramente, eu vou lavar as minhas células endoteliais com uma solução salina contendo glicose e cálcio, que a gente chama de BSS, tá bem? E vamos, então, lavar essas células para remover todo o meio contendo soro fetal bovino. Em seguida, nós vamos adicionar 100 microlitros da enzima tripsina, diluída 10 vezes, diluída também nesse BSS estéreo, tá bom? E aí nós vamos deixar de 5 a 10 minutos na estufa e de tempos em tempos a gente retira essa célula e olha ao microscópio. Quando a célula está começando a soltar, a gente vê que ela perde aquela característica bem lisinha da preparação que a gente viu anteriormente, né, da imagem. Ela começa a adquirir certos relevos.
Então, esse é o momento que a célula já se soltou. A tripsina degradou a matriz extracelular e agora nós temos, então, a capacidade de soltar essa célula endotelial. Então, eu vou parar a reação da tripsina adicionando o meio de cultura contendo o soro fetal bovino. No soro fetal bovino, eu tenho enzimas que degradam a tripsina, tá? Que inativam a tripsina. Em seguida, eu vou, então, transferir esse conteúdo da placa para um tubo cônico e vou centrifugar a 200 G a 4 graus por 7 minutos. E com isso, então, eu vou fazer com que as células endoteliais sedimentem no fundo desse meu tubo cônico ou do meu Eppendorf, se eu estiver trabalhando com um volume menor, né? Daí eu vou ressuspender esse pellet em um volume conhecido de Dehmann, que é o volume de 1 mililitro. E aí, a partir daí, eu vou pegar uma alíquota dessa suspensão de células diluída no Dehmann, onde eu vou pegar 20 microlitros da minha amostra, com mais 20 microlitros do meu corante, que é o azul de Trypan, a 0,1%, misturar esses dois volumes nesse Eppendorf, e aí vou aplicar 10 microlitros dessa amostra em cada lado da minha câmara de Neubauer, preferencialmente uma câmara espelhada, tá? Para facilitar a contagem. Esse azul de Trypan, ele é um corante viável, ou seja, ele é uma molécula grande. Quando a célula está intacta, ele não consegue entrar na célula. E aí ele só marca a delimitação da célula que está sendo analisada. Mas quando a célula morre, a membrana, né, a continuidade, a integridade da membrana é perdida, e aí esse corante marca toda a célula e essa célula fica azul escuro, tá? Daí nós vamos proceder à contagem de 4 campos dessa câmara, que a gente está vendo aqui em maior detalhe aqui ao lado direito, tá? Cada célula dessa, aqui a gente está com uma imagem preto e branco, tá? Mas cada pontinho desse refringente é uma célula endotelial intacta. Notem que quando a célula está em suspensão, ela não tem mais aquele formato característico, né, de paralelepípedo, que se chama, né, da célula endotelial. Ela tem aqui um formato mais arredondado, tá? E aí eu vou proceder à contagem da célula endotelial, seguindo, né, a metodologia definida, onde a gente só conta as células contidas no quadrante, descartando sempre o que está do lado de fora ou sobre a linha. A partir daí, eu vou ter um número de células contadas total, ou seja, nos 4 quadrantes. É importante que esse número não seja muito baixo, porque vai dar muita imprecisão, mas também não seja extremamente alto, porque senão você não consegue contar, tá? E aí, depois a gente aplica numa fórmula, onde a gente tem o número total de células dividido por 4, porque são 4 quadrantes, o fator de diluição, que em geral é 2, né? E isso vai te dar o número de células por mililitro. E a partir daí, você vai padronizar o volume de amostra que você vai precisar plaquear para ter um número conhecido de células endoteliais ou de células mononucleares, tá? Esse procedimento, ele vale para qualquer tipo celular. Então, na minha contagem, eu encontrei, por exemplo, um valor X de células por mililitro, tá? E eu quero plaquear 10 a 4 células por poço, 10 mil células por poço. Então, eu vou ter que ver qual é o volume que eu vou pipetar para colocar em cada poço dessa placa. E agora, para o ensaio de adesão, nós trabalhamos com placas de 96 poços. Essas células são plaqueadas, colocadas sob o volume de 200 microlitros de Dehmann, né, do meio de cultura, contendo soro fetal bovino a 20%, e mantidas na incubadora por 48 horas, que é o tempo que a gente já padronizou, que elas chegam em confluência. Bom, no dia do meu experimento, eu vou ter, então, né, as minhas células endoteliais na placa de 96 poços em confluência, tá?
e aí eu vou começar o meu ensaio experimental, né? O meu tratamento farmacológico. E aí eu vou usar o meu agonista de interesse, no caso aqui da nossa prática, eu vou representar os dados do ATP 100 micromolar. Nós padronizamos anteriormente o melhor tempo de incubação, então, no caso do UTP, esse tempo é de 5 horas. Após as 5 horas de incubação, eu vou lavar essas células endoteliais e vou adicionar as células mononucleares, né, num número conhecido, tá bem? Vou aguardar mais 30 minutos, que é o tempo para esse mononuclear aderir à monocamada endotelial, lavar, e aí eu vou fotografar, vou levar para um microscópio, né, onde eu vou imagiar meus poços e tirar fotos para quantificar as células aderidas, tá bem? Então, esse será um protocolo padrão para qualquer experimento farmacológico que vocês queiram. O que vai variar será o agonista e o tempo de incubação. Se eu quiser bloquear a sinalização de um determinado receptor, será importante que eu, primeiro, trate as células endoteliais com um antagonista, então é só célula endotelial com antagonista, espere pelo menos meia hora, e o tempo de incubação vai depender, né, do antagonista, do receptor em questão, e depois a gente repete o procedimento, tá? Bom, então isso é a base desse ensaio in vitro. E eu posso, então, como no meu caso, né, nos nossos projetos, o nosso interesse é a sinalização endotelial, eu lavo para tirar o agonista, de forma, então, que a minha célula mononuclear não será ativada por esse agonista purinérgico, tá? E isso é importante mencionar porque a gente viu que todas as células da imunidade expressam receptores purinérgicos. Então, se eu colocar a célula mononuclear na presença do agonista, ele também será ativado. E, eventualmente, esse nível de adesão será maior. Então, isso vai depender muito do objetivo do experimento. No caso do interesse ser a célula endotelial, a sinalização endotelial, a gente precisa lavar. Bom, então aqui a gente tem os ensaios, né? Então, as células que foram plaqueadas, tá? Eu preciso ter uma condição basal, onde a célula só recebe o veículo, e a condição do agonista, no caso aqui, que foi o UTP 100 micromolar, e do antagonista, suramina, sozinha. A gente sempre precisa fazer o antagonista sozinho, para ver se o próprio antagonista pode afetar o nosso ensaio, e o antagonista junto com o agonista, para a gente identificar, né, o receptor que está mediando aquela resposta farmacológica que a gente está avaliando. No nosso experimento, então, aqui a gente tem uma foto, né, de uma placa com as replicatas, então a gente trabalha pelo menos com quadruplicata para cada condição experimental. E cada poço desse, a gente fotografa, a gente escolhe aleatoriamente 4 campos e fotografa, tá? Então, a gente tem 4 imagens por poço. Bom, o volume dessa placa de 96 poços, ele é de 200 microlitros. Então, esse é um volume seguro que a gente não vai ter transbordamento do meio, né? Então, a gente trabalha sempre com soluções 10 vezes mais concentradas. Por exemplo, se eu vou usar o UTP, eu vou adicionar 20 microlitros do UTP, 10 vezes concentrado, e vou adicionar 180 microlitros do DMEM, agora sem soro, tá bom? Perfazendo um papel de um volume de 200 microlitros. Se eu tiver aquela condição que eu tenho o antagonista e o agonista, então eu terei 20 microlitros da solução do antagonista 10 vezes concentrado, depois adicionarei mais 20 microlitros do agonista, né? E completarei o volume para 200 microlitros com DMEM, tá bom? Então, a gente sempre trabalha com esse volume, essa proporção, né, de 10 vezes concentrado, tá? E o mononuclear, como é que a gente vai obter de um animal experimental, né?
Então, a gente vai obter a partir de punção cardíaca, então, esse animal anestesiado, né, ele é submetido a uma punção cardíaca. Eu vou coletar, vou diluir eu vou utilizar, primeiramente, vou utilizar uma seringa que foi rinçada com um anticoagulante, né, uma heparina de baixo peso molecular. Vou coletar 1 ml do sangue desse animal, diluir com aquela solução salina contendo glicose e cálcio, né, tamponada, tá ok? E aí eu vou obter um volume de 4 mililitros de sangue diluído, será colocado nesse tubo cônico, onde eu já acrescentei 3 ml de um reagente chamado Ficolpac. Esse Ficolpac, ele tem uma densidade maior do que o sangue, então a gente adiciona o sangue lentamente para evitar misturar as fases. Posteriormente, a gente vai centrifugar, e aí, por densidade, nós vamos ter a distribuição diferencial das células sanguíneas ao longo de um gradiente de Ficolpac, tá? Onde a monocamada de células mononucleares fica logo acima, né, do Ficolpac, tá? Que é essa nuvenzinha. Então, eu vou recolher essa nuvenzinha com a pipeta, vou lavar para tirar qualquer resíduo de Ficolpac, centrifugando novamente. Em seguida, eu vou fazer a contagem das células e plaquear, né, o número de células conhecido, né, como a gente já viu anteriormente, como se faz essa contagem, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma placa contendo a monocamada de células endoteliais ao fundo e esses círculos mais protuberantes, que são as nossas células mononucleares, aderidas a essa monocamada, tá bem? Essa é uma imagem antes da lavagem dessa etapa dessa etapa aqui de lavagem para retirar as células que não estavam realmente firmemente aderidas, tá bom? Depois que eu lavar, eu vou ter um número de adesão firme, e essa adesão firme, né, aquela adesão que iria preceder a transmigração, ela pode ser quantificada, tá? Então, aqui eu tenho a condição basal e a condição com estímulo farmacológico, UTP, 100 micromolar, 5 horas. E eu posso fazer uma curva concentração-resposta, né, para definir, por exemplo, qual é a concentração do meu agonista que vai desencadear a adesão máxima e para que eu possa escolher, né, por exemplo, como a minha condição de trabalho. Tá bem? Bom, naquele ensaio a gente tinha apenas concentrações crescentes de UTP, ou seja, cada poço recebeu uma concentração conhecida de UTP. Nessa condição, agora que eu estou apresentando para vocês, nós pré-tratamos as células endoteliais com o antagonista purinérgico dos receptores P2Y2, né? E quando nós estimulamos essas células com UTP, eu não vi aquela adesão estimulada pela ativação do receptor P2Y2, né? Então, característico, então, né, de um bloqueio, de uma sinalização mediada por esse receptor P2Y2. Notem que o TP, ele também é um agonista de receptores P2Y4, mas como o meu antagonista suramina não tem afinidade pelo receptor P2Y4, então é uma forma, né, de eu afirmar que eu estou vendo, de fato, a sinalização específica do receptor P2Y2. E posso usar também, o UTP tem a grande vantagem de ser um agonista endógeno, então a gente está mais perto, né, do que aconteceria realmente dentro de um processo fisiopatológico, tá? Mas eu posso usar agonistas sintéticos seletivos também, tá bom? E como a ATP e o TP podem ser degradados por aquelas ectonucleotidases, sempre que a gente usar um agonista endógeno, é fundamental que a gente use os antagonistas específicos, seletivos para os nossos receptores de interesse, e que também que a gente iniba essas enzimas de degradação, para ver se a inibição dessa enzima
afeta de alguma forma a nossa resposta farmacológica. Em não afetando, então, a gente tem mais segurança de que, de fato, essa resposta é mediada pelos receptores P2Y2. Aqui a gente traz para vocês um exemplo de um protocolo experimental. Então, é um ensaio que ele é muito reprodutível, mas ele, como vocês viram, ele tem várias etapas, né? Então, é importante que vocês tenham padrões bem definidos do protocolo para que isso dê celeridade ao experimento e reprodutibilidade, né, evitando erros, tá bem? Então, com isso, eu queria agradecer a atenção de todos vocês, me colocar aqui à disposição para a gente discutir alguma dúvida, tá? Agradecer à professora Patrícia Dias Fernandes e todas